hoje é um assunto que é muito importante a gente abordar. Muito abordado em sala de aula, no nosso dia a dia. Alfabetização e letramento, né, prof? E o que é alfabetização e letramento, gente? Alfabetizar é a escrita das crianças, né? Elas aprenderem a ler e escrever. Só que o que tem junto? Porque antigamente a gente só via mais essa alfabetização das pessoas. Vamos aprender só a escrever. Aprendiam a ler e escrever, porém elas não entendiam o que elas estavam escrevendo. Quando vinha a interpretação de texto, quando a gente ia ler alguma coisa, ficava muito difícil. Aí o que tem? O letramento. Então o que é o letramento? O letramento é a gente entender aquilo que a gente escreve, entender o que a gente está lendo. Então acho que é muito importante hoje, né, a gente abordar esse tema. E também é muito importante na escola, né? Vocês que trabalham em escola podem falar também com mais propriedade pra gente, né? E eu acho que também esse alfabetizar e letrar, nessas práticas pedagógicas que a gente está inovando, a gente juntar os dois, fazer a junção, ficar muito melhor. Porque aí no caso as crianças já aprendem o que elas estão escrevendo, o que elas, né? Elas conseguem ter essa convicção maior e a gente já consegue dar um passo muito grande e muito mais significativo, que aí elas conseguem entender de acordo com o dia a dia delas, o que elas estão lendo, escrevendo, quando elas vão ver uma placa na rua, elas já conseguem ter essa identificação, né, Má? Sim, e a gente vai ressaltar também que a alfabetização já começa antes, né? Ela já começa lá na educação infantil, né? Onde a criança ela não está sendo alfabetizada formalmente, mas ela já tem aquele reconhecimento, ela está se preparando. Então lá onde eu trabalho, eles trabalham muito com música. A música, os sons, a gente tem livros lá que reproduzem os sons dos animais e aquilo ali é fantástico para eles. Eles gostam de um jeito assim e a gente brinca com rimas, né? A gente, dependendo do estágio lá, que tem berçário, tem o mini grupo 1 e tem o mini grupo 2. No mini grupo 2 eles já começam ali a identificar as letras, né? A primeira letra do nome a gente faz uma chamada, põe um palitinho, então eles já conseguem ali sair com um pouquinho, né, da bagagem. Então lá tem muita contação de história, tem muitas rodas de conversas, né, de leitura, a gente espalha os livros e eles pegam e tem aquela autonomia de folhear, né, então eles já saem dali com uma pontinha, né, já tem alguma coisa para poder seguir aí pro trabalho em escola também, no ensino infantil, e lá a prática pedagógica do letramento a gente aplica com as crianças do Jardim 1, que tem a faixa etária de 4, né, e tem o Jardim 2, que é a faixa etária de 5 anos, né. A gente já prepara eles para o primeiro ano, já temos uma base, né, sobre a formação das palavras, né, como escrever também o nome, tentar pronunciar, juntar algumas sílabas. Já tem esse repertório legal, né, desde a base da educação infantil, que eu acho que é algo muito importante. E nas salas a gente tem também o alfabeto, em todas as salas tem o alfabeto, desde os pequenos, né, até o MG2, que é a turma maior lá. E é muito importante também a gente falar que um método que ele é muito usado, né, e a gente viu aqui nas práticas, além de ser muito usado, ele tem evidências cientificamente comprovadas que ele é muito eficaz, é o método fônico, né? O que seria o método fônico? É o que parte que a fala vem antes da escrita, ou seja, a criança precisa primeiro perceber os sons para depois conhecer as palavras. O método fônico também vem passando por várias mudanças durante o tempo, né? Por exemplo, eu lembro que na minha época, assim, do infantil, não tinha atividades lúdicas. Era aquele básico de colocar na lousa. O B e o A formam o Pá. É isso e vocês se virem com o resto. Exato. Hoje em dia, a gente tem vários outros métodos, a gente usa várias atividades, várias brincadeiras, inclusive as atividades antigas que a gente poderia ter usado, hoje estão muito mais atualizadas para as crianças. E as meninas podem dar exemplos de atividades que elas veem em sala de aula hoje em dia, né? Então, meninas, na minha escola, a gente tenta sempre buscar formas lúdicas para se apresentar para as crianças, porque as crianças elas têm que sentir um prazer durante o aprendizado, né? As crianças têm que se sentir atraídas, elas têm que
gostar, né, do que está aprendendo. E geralmente, através por jogos, a gente consegue adaptar, utilizando também recursos recicláveis, também que daria para a gente utilizar no decorrer das propostas. E daria para a gente envolver o jogo das sílabas, né, de jogo da velha, das cadeiras, a pescaria das sílabas também, que é super legal. Tem também alguns métodos mais simples, né, como esses aqui, ó. Gente, difícil, hein? É difícil a gente pôr tudo isso em prática, né? Uma coisa é você escrever, né? Exato. Outra coisa é você reconhecer o som Som. daquilo que você está falando. Mas eu acho que o método fônico ele é muito eficaz, porque se a gente for usar, claro, todos os métodos, e é importante a gente falar também que a gente tem que ver a realidade que a gente tem inserido, como é que funcionam os nossos alunos, como é que vão, se isso funciona para a maioria, a gente também adapta o tempo inteiro, né? A gente vê que o método fônico é um método muito eficaz, mas também pode ter crianças que não vão se adaptar e a gente muda e tá tudo bem. É muito importante também a gente falar isso, pra gente não ficar preso a um método, né? A gente vai adaptando aí conforme os alunos vão interagindo e vão aprendendo, senão a gente vai ressignificando. O importante é a gente estar... O método fônico também é legal de trabalhar porque você pode usar materiais simples. Exatamente. Não tem que ter um negócio muito elaborado. Às vezes a escola não tem nem esses materiais disponíveis e a professora tem que se impor a trazer, muitas vezes isso acontece muito. E o método fônico, às vezes, até um papel impresso já ajuda muito. Todo mundo consegue trabalhar tranquilamente. Exato. Um desses exemplos que a gente pode ter de método simples seria esse daqui, ó. Como vamos conhecer o som das letras, pinte apenas as figuras iniciais com a letra em destaque. Então aqui a gente tem a letrinha A e aqui já formula a boca de como vai pronunciar a letrinha A. Porque além do nome, além da identificação, a criança tem que saber pronunciar de acordo com como a gente vai abrir a boca e vai pronunciar o som. E a partir disso também, que no momento da escrita, a criança consegue fazer coisas simples como um nome. Exatamente. E, gente, é bem legal, porque querendo ou não, a gente vê a forma da boca mesmo, né? Tipo, igual aqui tem o C, ele mostra o método fônico é isso do som da letra mesmo, bem legal. E as crianças adoram, né? Igual na rua da educação infantil, como não é formalmente alfabetização, mas é muito legal porque canta muita música. Então, querendo ou não, eles têm esse reconhecimento, né? Se abrir a boca, fechar, reconhecer o som das letras. Eu vou te falar, é difícil, hein? E quando ele vai pronunciar a palavrinha A, ele vai ver a associação de acordo com os objetos, né, que tem aqui disponíveis, eles vão ver aqui, ó, A de abelha, né? Aí eles podem associar maçã, maçã. Maçã não é um A, Isso, né? maçã já não é um A, não soa da mesma forma, né? Sim, muito legal. E também, gente, é legal a gente falar também da formação, né? Que a gente precisa ficar buscando novas maneiras da gente também aperfeiçoar. Tem uma professora, uma convidada muito legal que a gente convidou. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniela, pedagoga, psicopedagoga e trabalho com alfabetização. Quero falar um pouquinho para vocês do método que eu gosto de utilizar, que eu venho utilizando hoje. Mas antes, eu vou dar uma dica, né, de livro, de leitura, para quem gosta. Esse livro é Alfabetização da Ciência Cognitiva à Prática Escolar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O método que eu utilizo hoje é o método fônico. Ele é um método que ele é falado, né, de uma forma positiva em congressos, feiras de educação. Ele tem bastante embasamento científico e que eu gosto bastante. Que quando falamos de embasamento científico, significa que esse método ele foi estudado, ele foi comprovado que ele funciona. Mas esse método ele funciona com todo mundo? Não. Eu digo que ele teve grande sucesso, né, com a maioria das crianças, dos estudantes, dos adultos, que ali foi estudado. Porém, ele não vai alcançar 100%. Porque o meu estudante, ele é individual, ele é um ser individual.
Então, eu preciso também identificar nele as necessidades, as especificidades, né? Ele é um ser individual e eu preciso entender como ele aprende, né? O porquê que eu não estou conseguindo acessar o meu estudante, acessar esse cognitivo, né? Essa aprendizagem. Então, eu falo que os métodos eles são bons, mas eu preciso entender também como o meu aluno ele aprende, como eu vou acessar esse meu estudante. Então, o método fônico, ele é a junção, né, do fonema, do som que aquela letra emite, com o grafema, com a grafia, com a escrita. Por exemplo, a vogal E, né, o meu estudante ele vai ter essa consciência que, um exemplo, né, a vogal E, ela pode ter duas formas de ser evocada, de ser falada, emitida, como E ou É, né? Então, a mesma letra, ela pode ter duas formas de emitir esse som. E, então, uma coisa importante, a consciência fonológica, ela não é a memorização da sequência do alfabeto. Ela vai entender, ouvir e perceber como essa letra, como é emitido o som dessa letra. E com isso, como essa palavra, né, como eu vou emitir o som dessa palavra. Como eu vou trabalhar, né, com esse meu estudante. Então, inicialmente, ele vai conhecer o alfabeto, eu vou apresentar o alfabeto e o som de cada letra. Então, eu posso trabalhar por meio de música, né, então, eu falo que é uma forma ali bem lúdica de você trabalhar com o seu estudante. Depois eu posso introduzir poemas, né, rimas. Depois eu posso colocar a alitinação, né, que consiste ali, eu emitir palavras que são parecidas, tem uma entonação parecida. Por exemplo, o peito do pé do Pedro é preto, né, o rato roeu a roupa do rei de Roma. São os trava-línguas também. Então, eu trabalhando essas formas de linguagem, esse meu estudante ele vai aprender de uma forma lúdica, ele vai criando essa consciência fonológica. Também nós temos uns vídeos de atividades feitas pela nossa participante do podcast, que ela vai apresentar pra gente. Ela conseguiu realizar atividades na sala. E detalhe, a gente fez a caixa. Convencionamos, né, dona Confecção Rola? própria, com materiais recicláveis, tá? Com a criatividade. Ixi, calma aí. Com a criatividade da Rô, porque aqui, ó, criativa É o que não falta, tá? A Isa vai escolher aqui. Qual você escolheu, Isa? Quem começa ilha, Isa? Letra I. E por último, qual a letrinha, Isa? Isso. Que palavrinha que formou? Ilha. Isa, agora olha aqui pra tia Sara. Quando a gente vai falar ilha, quantas vezes a gente abre a boca? Faz comigo, ó. Ilha. Quantas vezes a gente abriu a boquinha? 2 vezes. 2 vezes, muito bem. É importante também que o professor faça a continuação, né? Que não fique apenas buscando só uma prática ou então só um método, mas buscar novos conhecimentos, porque todo conhecimento é poder. Atualmente, muitos profissionais muito capacitados estão dando oportunidades incríveis de cursos. Sim. Pra gente sempre se capacitar, a gente fala gente, porque também estamos, né? Então, é uma fase muito importante que a gente está passando agora e tem que continuar passando mesmo depois do diploma. Eu acho que até nesse caminho que a gente anda aqui, a gente já faz bastante coisa. Gente, achei esse podcast incrível. Foi Acho que muito foi bom. ótimo para nossa formação. Acho que a gente vai ajudar muitas pessoas que estão nessa caminhada junto com a gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. É isso, pessoal. Uma boa noite para todos. Boa noite.